Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa quinta e última aula do mini curso de Introdução à Manipulação de Textos usando o R. Bom, nessa aula aqui, infelizmente, talvez a gente tenha alguns problemas, vocês tenham alguns problemas para estar fazendo os exercícios, então eu vou dar uma passada aqui no que eu, né, queria fazer. Acabou que tiveram algumas atualizações aí na questão de API do Twitter, né, pelo que eu li, e isso está prejudicando a função que a gente ia utilizar aqui para estar fazendo isso aqui. Vocês podem tentar, eu vou deixar a lista de exercícios aí da mesma forma, eu vou passar aqui, né, como a gente faria isso, mas pode ser que vocês não consigam. Aí, se por algum acaso você quiser realmente se aprofundar nessa parte de manipulação de texto, análise de texto, aí você vai ter que passar para a parte você vai ter que criar uma conta como um desenvolvedor do Twitter. Aí você tem que mandar um e-mail lá para o Twitter, preencher um formulário. Então é uma coisa que demanda tempo. E acredito que muitos de vocês aí acho que não devem estar fazendo esse curso mais por questão de ter um certo contato ali, mas não sei se todos estão querendo se aprofundar. Se por algum acaso você quiser se aprofundar nesse meio, né, você pode me mandar um e-mail aí que eu te ajudo, né, com essa parte, porque se você tentar, né, vocês podem ver até aqui que eu já criei essa variável aqui, né, vocês não vão ter essa variável aqui, porque a gente precisa criar um token de acesso para entrar, né, antes não estava dando esse erro, mas agora a gente precisa entrar com esse token para não dar o erro e a gente conseguir pegar o que a gente quer. E para isso a gente precisa de uma conta desse tipo no Twitter, senão a gente não consegue, isso a gente não consegue ter acesso aqui aos tweets. Bom, vamos fazer, eu vou passando aqui para vocês, vou explicar direitinho, mas é isso. Se por algum acaso vocês não conseguirem, não se preocupem, infelizmente eu fui ver isso hoje, semana passada já ainda estava funcionando, mas aí eu fui tentar hoje aqui para gravar essa aula para vocês e estava dando problema, então é uma pena aí. Mas, como eu já disse, se tiver algum interesse em se aprofundar nessa área, é só me mandar um e-mail que eu te ajudo aí. Bom, a gente vai estar utilizando o pacote RTweet, né? Normalmente, como eu disse, né, não só para, até se você quiser fazer, né, se por algum acaso você conseguir não der o erro, você precisa de uma conta do Twitter, porque a gente vai carregar esse pacote aqui, né? Se você não tem ele instalado, é só você botar aqui install packages e colocar RTweet, né? No caso tem que deixar entre aspas, né? O meu já está instalado, então não vou instalar. Depois que você instalar, é só você carregar ele, né, usando esse comando aqui, essa função library. Feito isso, a gente vai usar essa função getTimeline aqui. O que essa função faz? A gente vai passar para ela o usuário, né, do que a gente vai estar querendo pegar aí os tweets dele, né? Nesse caso aqui, como exemplo, eu vou pegar do Estadão, né, o jornal. A gente vai ter que olhar lá. Eu fui lá, olhei no Twitter deles e vi que o usuário deles, né, o arroba deles é esse aqui. Então a gente vem aqui e coloca, entre aspas, o nome, né? Normalmente vocês irão colocar só isso, né? Não precisaria desse token aqui. Vocês colocariam só isso e já entraria, né? Se vocês conseguirem, né, se vocês forem tentar aí em casa para fazer os exercícios, coloca só o usuário, não precisa colocar esse token. Aí quando você der o Enter, vai abrir um navegador, seu navegador, para você fazer login no seu Twitter e autorizar, né, essa função aqui a estar pegando os dados. Pode autorizar aí, só autorizar que aí ela vai executar e vai fazer isso aqui, né. Nesse caso aqui, a gente passou essas informações aqui do perfil do Estadão para essa variável. Se a gente olhar aqui, a gente tem 90 variáveis, né, são 100 observações de 90 variáveis, então é bastante coisa, mas a gente vai estar trabalhando somente com uma delas, que vai ser essa aqui, essa variável texto, que é o que a gente até quer, né? Tem várias outras coisas aqui que não vale nem a pena comentar o que que é. Então, o que a gente vai fazer primeiro no que eu estou fazendo aqui com o que eu tenho feito, né, o que eu faço. Depois eu vou até mostrar para vocês aqui algumas aplicações, né, ainda está em andamento aqui ainda esse estudo que eu estou fazendo, mas dá para ter uma ideia boa do que a gente pode estar usando aí.
A gente vai pegar aqui primeiro, a gente vai filtrar e vai tirar os tweets que são retweets, né? Então, que não foram tweetados pelo Estadão. Se a gente olhar aqui, a gente tem uma variável que chama isRetweet, que simplesmente retorna falso ou verdadeiro se ele retweetou ou não, né, esse tweet aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o tweet, né, que é a variável, que vai atualizar ela. Então, ela vai receber o que já está nela daqui, né? A função with novamente vai pegar os valores os valores que não são retweet, né? Como essa variável que retorna verdadeiro ou falso. Tudo que não for retweet, né? No caso aqui, tudo que for falso aqui, ele vai armazenar aqui nessa variável. Então ele vai vir aqui, a gente tem que botar aqui isso aqui, que a gente está trabalhando com matriz. Então aqui ele vai pegar a coluna e aqui a linha, ou o contrário, agora eu não estou me lembrando, mas aqui como a gente está trabalhando com a matriz, aqui ele vai pegar a coluna, na verdade, né, que a gente selecionou a coluna, e aqui a gente tem que colocar uma vírgula. Quando a gente coloca uma vírgula sem nada, que é para pegar todas as linhas aí. Mesma coisa se a gente quisesse pegar todas as linhas, todas as colunas e uma linha, a gente colocaria a linha aqui, quer dizer, deixaria vazio aqui, né, antes da vírgula, e depois a gente colocaria a coluna que a gente quisesse aí. Então, feito isso, a gente tem aqui agora 94 observações, antes a gente tinha 100, então a gente pode, né, presumir aí, afirmar que 6 desses tweets que a gente pegou eram retweets, né, só filtrando aí porque a gente queria, teoricamente, trabalhar com os tweets que foram feitos pelo Estadão. Então a gente vai pegar aqui, como eu disse, a gente vai trabalhar com a variável de texto, né, que passa aqui justamente o que está escrito, né, nesse tweet. A gente não quer saber nada disso aqui, que data que foi criada, o ID do usuário, a gente não quer nada disso. Então a gente vai simplesmente pegar e criar uma nova variável chamada tweet.txt, que a gente vai passar para ela, né? Aqui vai entrar a parte de manipulação de data frame, que a gente viu um pouco lá na primeira aula, né? Se a gente colocar a variável um cifrão, ela vai abrir para a gente todas as variáveis, né? Todas as colunas que estão nesse data frame. Nesse caso, como a gente quer trabalhar com a variável texto, a gente vai selecionar só ela, né? É basicamente isso. A gente poderia estar usando outros pacotes para estar selecionando, né? Mas como é bem simples assim, um só, a gente pode simplesmente fazer isso. Então a gente tem aqui agora uma variável tweet.txt, que se a gente olhar aqui, a gente tem um vetor de caracteres com os textos, né, dos tweets aí. Isso aqui, que está aqui, é uma coisa pronta, né? Eu dei uma melhorada aqui, mas esse aqui eu achei pronto, né? Não tem porquê a gente tentar reinventar a roda e tentar criar isso aqui. Então, eu só coloquei aqui o que cada um faz, né? Se vocês quiserem, eu posso até estar disponibilizando para vocês isso aqui, caso vocês queiram, né, se aprofundar aí, mas eu vou passar aqui rapidamente para vocês. Aqui a gente vai usar regex, né? Mas aqui é uma coisa bem mais confusa, mais complexa de se entender, né? Então a gente ia demorar um tempinho para entender, mas isso aqui é uma aplicação das regex. Então a gente tem aqui algo que comece com RT, né, retweet ou via. No caso aqui não vai ter nenhum RT porque a gente já tirou, mas se a gente não tivesse tirado, a gente podia estar fazendo isso, filtrando os retweets por isso aqui. Então, ou é o retweet ou via, e aqui, né, as outras regex aí, que a gente não vai entrar muito em detalhe, porque senão a gente vai demorar muito. Mas basicamente isso aqui remove as menções, né? Se, por exemplo, retweetou de tal usuário, a gente não quer isso, então a gente vai remover isso do texto, né? Mas no meu caso aqui, eu não quero nem que seja retweet, então mesmo se for retweet, ele removeria só o escrito, né? Ele deixaria o texto do retweet, mas ele removeria o texto ali dizendo que foi retweetado. Não sei se isso deu para entender muito bem. Mas a gente não quer nem os retweets, então isso aqui a gente poderia até remover.
Isso aqui também, esse aqui remove retweets via, esse aqui também, menção, né, na verdade. Esse aqui são menções, né, quando a pessoa marca alguma pessoa no tweet dela, bota um arroba e o usuário, a gente não quer isso também, não faz diferença. Então a gente está substituindo tudo isso aqui por nada, né, um espaço vazio ali. Então arrobas, pontuação também a gente vai tirar, né, essa aqui é simples de entender, né. Aqui também é tranquilo de entender, né, tem que ter um arroba e logo depois do arroba caracteres de palavras, né, como está escrito lá no regex. Se não me engano, isso aqui é até no mínimo 0 ou uma vezes, acho que é 0, tem que conferir. Mas esse aqui também é bem tranquilo de entender. Esse aqui também remove a pontuação, né? É simplesmente aquela expressão lá de pontos que tem naquele arquivo até que eu disponibilizei. Isso aqui vai remover dígitos, também é a mesma coisa. Esse aqui vai remover links, também é bem simples, HTTP e a palavra, né, que vem em seguida. Espaços desnecessários, esse aqui vai remover ali, por exemplo, se a gente vier, como a gente está colocando esses vazios aqui, normalmente ele vai deixar 2 espaços, então a gente está removendo aqui esses espaços, né? E aqui vai remover emojis ou caracteres especiais. E aqui, essa parte de filtrar os tweets é basicamente isso. Eu vou mudar aqui, né, porque a gente não executou nada. Então aqui, como eu já disse aqui, eu já encontrei tudo pronto na internet, mas eu tive que fazer algumas mudanças, né, adaptar algumas coisas, então por isso que é importante a gente saber essa regex aí. Aqui, essa função aqui, a gente já usou ela, né, a gente vai simplesmente passar tudo que está nesses textos dos tweets para minúsculo, certo? E feito isso, a gente já tem aqui o nosso variável de texto pronta. Eu vou fazer uma pequena alteração aqui, porque eu acabei de reparar, né, isso aqui vai também a parte da análise. Vocês podem reparar aqui que por causa do Twitter, não sei nem o que é isso, tem esse GT aqui na frente, né? Então a gente vai remover aqui, fazer até aqui agora. Então a gente vai colocar tweet txt gsub. Aí a gente vai colocar aqui só isso. Acredito que não tenha nenhuma palavra que tenha isso. Pelo menos não em português, a gente tem que ficar sempre atento a isso. Aqui eu estou removendo simplesmente para não ter essa palavra aqui, mas a gente tem que sempre pensar, se a gente estiver trabalhando em outra língua, principalmente, se existe alguma palavra que tenha GT, né? Mas acredito que não, então pensando aqui rapidamente, acredito que não, mas também a gente não está fazendo nenhuma análise, né, profunda, só para a gente ter uma ideia aqui. Isso aqui, né, tanto faz se é aspas duplas ou simples. E tweet txt. Pronto, a gente removeu aqui agora esses GT que tinham lá. Então agora a gente tem aqui os tweets. Então basicamente é isso, né? A gente tem aqui todos os tweets aqui, tudo em minúsculo, sem pontuação, sem nada. A gente também precisaria trabalhar para mexer com o acento, né? Mas a gente vai deixar assim, que também a gente teria possivelmente que pegar uma função pronta, que é bem complicado a gente, né, fazer isso tudo do zero, não que seja impossível, mas muito provavelmente alguém já fez, então a gente pode simplesmente pegar o código dela e colar aqui, que faz isso tudo pra gente, de substituir aí os acentos. Inclusive eu vou até dar uma pausa aqui, porque eu inclusive tenho essa função salva, eu vou botar ela aqui para mostrar para vocês. Bom, aqui está ela, novamente, algumas coisas que se a gente julgar que sejam complicadas, vocês podem ver que essa função aqui ela tem bastante, assim, não é uma função muito grande, mas também para que a gente vai fazer essa função toda, dar todo o trabalho de fazer isso, sendo que a gente pode simplesmente pesquisar lá
né, e com certeza alguém já fez. Então essas coisas a gente tem que sempre pesar aí, né, dar uma pesquisada, que às vezes não compensa. Mas essa função aqui, basicamente ela vai pegar e substituir todos os acentos, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, era prever, né, tinha um acento aqui circunflexo no E. A gente, primeiro, né, não vou também aqui, se a gente quiser, para a gente fazer essa função, passar rapidamente aqui, a gente tem essa função que chama function, que a gente basicamente vai passar o argumento que a gente vai passar para ela, e a partir disso a gente vai criar a nossa própria função, né? Mas como eu já disse, é pronta, então a gente simplesmente executa aqui, ele vai criar essa função para a gente aqui, ó, rmaccent, e a gente simplesmente executa aqui e atualiza a variável tweet.txt, removendo o acento dela. Então agora a gente vai ter aqui uma variável sem acento, com o texto tudo em minúsculo, sem links, sem menções, sem emoji, sem dígito, sem nada, né? Somente o texto. Então, um exemplo aqui, né, se a gente quiser saber, por exemplo, a proporção de tweets, né, agora que na pandemia, que, por exemplo, quantos tweets tem a palavra Covid, para a gente ter uma ideia, né, se o assunto da reportagem é isso. A gente pega aqui e vê que aproximadamente 11% desses tweets contém a palavra Covid, então a gente pode, né, de uma forma bem rasa, presumir que, né, é algo sobre né, a Covid. A gente não sabe exatamente o que, mas a gente sabe que trata do vírus aí. E também CPI, outra coisa que também está em alta, né, a gente vê aí muitas reportagens falando sobre, a gente vê que 1% desses tweets foram sobre a CPI, né, então é só um exemplo que a gente pode estar fazendo aí, usando tudo de manipulação de dados, de texto, né, então usando aqui parte de data frames, regex, né, por mais que isso aqui tenha sido pronto, a gente sempre tem que prestar atenção, dar uma olhada, novamente, eu fiz algumas alterações nessas funções aqui, porque não estavam 100% corretas, então eu tive que fazer algumas alterações. Mas é isso, eu vou passar aqui rapidamente por um exemplo, né, do que eu tenho estudado, para vocês servir de incentivo para vocês, caso vocês queiram continuar nessa área, né, de análise e manipulação de texto. Não vou subir aqui porque aqui tem alguns dados do negócio do Twitter lá, né, que são, não são, assim, acredito que ninguém vá fazer nada, mas por questão de segurança eu vou ocultar ali. Mas basicamente, aqui, aqui tem um tempinho que eu não olho esse código aqui, mas basicamente aqui eu estava fazendo uma análise de sentimento, né, não está completo ainda, mas aqui a gente tem aquele mesmo código, né, aquela função ali. No caso aqui a gente tá fazendo eu estava fazendo em inglês, então existem funções no R que contém funções não, pacotes de dados no R, né, no próprio RBase que tem aqui palavras stop words que a gente já fala, né, que são palavras ali como D, E, que não fazem diferença nenhuma na nossa análise, né, nesse meu caso. Então eu estava filtrando aqui, novamente filtrar tudo aqui dos tweets, deixar tudo minúsculo e passar aqui essas funções, essas palavras, né, tudo para cá para fazer uma futura análise. Né, esse aqui são um pouquinho mais avançado do que isso que a gente está vendo, mas é só uma ideia, né, de você pegar um tweet ali e ver a ideia, né, computacionalmente ali, ver se aquele tweet ali fala, passa uma ideia positiva, negativa, se é uma pessoa com raiva, coisas desse tipo. Então a gente pode fazer isso através a partir dessa manipulação de texto. A gente pode também, né, era um complemento a esse código aqui. Existem funções que a gente pode pegar a localização dessas pessoas, mas para isso vocês precisam ter aquela conta que eu falei, né, mais cedo, né, vocês têm que ter uma conta, mandar um e-mail lá para eles habilitarem essas funções
de desenvolvedor para vocês. Eu vou passar aqui rapidamente só para mostrar, né, e pegar aqui o meu próprio Twitter. Esse aqui é bastante complexo, né, mas tem bastante função entrada aqui. Isso aqui tudo também não fui eu que fiz, isso aqui eu tudo pesquisei e vi pessoas que já tinham feito. Eu só estou aprimorando códigos, né, mais uma vez a gente não precisa ir reinventar a roda, mas é importante a gente entender o que a gente está fazendo. Então, depois disso, a gente tem... Deixa eu primeiro conseguir resolver aqui tudo, porque tem, às vezes dá alguns problemas aqui, eu tenho que dar uma olhada para não deixar a aula muito grande. Eu vou... já um segundo. Bom, pessoal, infelizmente aí estou tendo bastante problema com relação ao servidor aí do Twitter, né? Então eu não estou conseguindo executar esse código aqui porque ele não consegue entrar lá no servidor e passar as informações para mim. Mas basicamente o que esse código faz, ele vai pegar e, por exemplo, se eu respondi alguém no Twitter, a interação que eu tenho no Twitter, ele vai pegar e vai ver ali a localização no mapa. Ele vai plotar um mapa aqui pra gente, né, se estivesse funcionando. Ele ia plotar um mapa e ia colocar vários pontos de acordo com a localização de cada usuário que eu estivesse interagindo ali. Então isso é outra coisa que a gente pode fazer aí, né? É uma pena que tá tendo esses problemas aqui. Eu não sei se é por causa da versão do R, se é por causa da versão do pacote, mas tá bem complicado. A gente deu azar aí de justamente agora tá dando isso, porque semana passada tá funcionando tudo direitinho. Mas é basicamente isso. Infelizmente essa aula aí não... Eu espero que vocês consigam fazer pelo menos a parte que eu passei no início ali, né, de pegar os tweets e filtrar eles para ter eles tudo direitinho ali. Mas, como eu disse, está tendo muito problema, então é possível que vocês não consigam. Mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem aprofundar, é só mandar um e-mail. Espero que vocês tenham gostado do curso. Juntamente com essa aula, né, e os exercícios, eu vou deixar um questionário para vocês avaliarem ele aí. É a primeira vez que eu estou ministrando um mini curso aí, então eu queria o feedback de vocês, né, para saber se a qualidade da aula estava boa, se a explicação estava boa, se os exercícios, né, estavam dando para entender tudo direitinho. Se vocês tiveram alguma dúvida mais com relação ao que foi dito na aula, né, uma avaliação geral aí do curso. Tinha gente perguntando se eu tenho algum plano de dar continuidade a isso do curso. Até então não, mas pode ser que no futuro aí sim a gente venha fazer um curso, eu concluindo inclusive esse estudo aqui de análise de sentimento, pode ser que eu venha sim a gente pode montar outro curso aí, né, aplicando essa manipulação de texto que a gente aprendeu aqui nisso, né, mas isso aí mais pra frente, por enquanto não tem nada certo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, estou à disposição, só mandar um e-mail aí ou perguntar no Classroom. E é isso, muito obrigado a todos e até mais.